Então, vamos lá para a nossa aula de capital de giro e análise financeira. É nosso terceiro encontro, mas a gente já está na sessão 4, porque nós temos aulas reduzidas, né? Então, a gente está fazendo encontros, assim, bem condensados. Já estamos terminando a unidade 1, né? A unidade 1 que fez um aparato geral, né, da administração financeira. E hoje vamos apresentar a última sessão que já entra na parte de análise, né, das demonstrações. Aí a gente hoje ainda entra na unidade 2, eu sei que vocês ainda não estão com ela disponível, mas não tem problema, eu só antecipo essa aula, tá? E aí na semana que vem vocês já terão acesso ao material, né, do AVA, que está disponibilizado para a sessão do 1 da unidade 2, e aí vocês complementam com o que eu vou apresentar hoje. Hoje também eu já vou compartilhar com vocês uma atividade, tá, valendo nota, então vocês terão o prazo até a semana que vem também para fazer. São duas questões que estão no livro, tá? Eu vou explicar direitinho logo mais. Vamos só começar aqui essa parte da nossa aula, e quando eu terminar esta parte, eu comento sobre a atividade valendo nota, tá? Valendo pontos. Então, vamos lá falar sobre análise das demonstrações contábeis, tá certo? Então, para contextualizar essa parte da nossa aula, nós vamos trazer aqui... Nós vamos trazer um pouco da estruturação das contas patrimoniais, né? Ou seja, vamos falar de balanço patrimonial, que vai ser o nosso foco em alguns encontros, incluindo esse de hoje, tá certo? E aí vamos mostrar que o balanço vai se dividir também, né? Entre ativo e passivo, tá certo? E aí dentro de cada parte do balanço, a gente vai classificar, né, as contas patrimoniais em financeiras ou em operacionais, a depender de uns aspectos que eu vou trazer para vocês. Vamos apresentar também alguns índices contábeis, tá? Alguns índices financeiros, que já estão aqui listados, então eu não vou apresentar todos os existentes, mas vou trazer aqui o que consta no nosso material, que é a liquidez corrente, a liquidez seca, a participação do capital de terceiros, e depois vou trazer mais outros, que vai ser um outro tipo de análise lá, mais dois, na realidade, tá? Que estão aqui, que será a demonstração de valor adicional e a demonstração de fluxo de caixa, que eu não coloquei aí, né? Nesse slide. Hoje a gente já vê um pouquinho de conta matemática, mas nada avançado, são contas simples de divisão, multiplicação, então ainda vai ser bem tranquilo o nosso encontro. E nas demais aulas vamos continuar também fazendo uma análise já um pouco mais matemático da saúde financeira das organizações, tá? Através de definições e conceitos definidos dentro da administração financeira. Para iniciar, vamos trazer o conceito, né, de demonstrações financeiras e seus fundamentos, tá? Elas tratam de informações, né, ou seja, elas são informações apresentadas de forma resumida, tá, dos dados que são colhidos pelo setor contábil de uma organização, tá? Ou a diretoria financeira, né, se for a depender, obviamente, do nível, né, se for uma empresa grande, e se for uma empresa de médio porte, já um setor menor, e se for uma empresa individual, né, a gente sabe que às vezes até o próprio empresário é quem faz, quando ele conhece e domina, né, essa parte aí, a gestão financeira, ou então ele contrata um contador que faz isso para ele.
O objetivo, então, de produzir as demonstrações financeiras e os relatórios, né, obviamente, é mostrar com fatos, né, a partir de fatos, né, registrados, né, como que está a saúde financeira, né, da organização. Isso para um período específico. Não necessariamente, é assim, é para um período específico, que é por exemplo, o último período, né, em que teve esse balanço. Em geral, isso é feito anualmente. E aí, encerrou o ano contábil, já se busca, inicia-se a realização desse trabalho, né? E sempre faz-se esse exercício com o último período, os últimos dados financeiros, mas sempre resgata-se o anterior a ele, né? Para quê? Para ter não só um retrato, né, da situação atual, mas para fazer uma comparação do penúltimo relatório em relação ao último, né? Quais foram as mudanças que aconteceram? Essa é a pergunta que se faz quando a gente produz, né, um documento desse tipo, né? Quando a gente tem 2 períodos e a gente divulga dessa forma. É bem comum, a gente pode encontrar muito facilmente, se a gente vai num navegador aí da internet, no Google, que seja, ou qualquer outro, se a gente colocar lá balanço patrimonial de empresas, aí vai aparecer um monte. Eu fiz esse exercício quando eu estava preparando essa aula, porque em algum momento da leitura aqui, a autora do livro texto até sugere, vai na internet, busca, procura na empresa que você trabalha, o balanço patrimonial, porque isso é um dado que é divulgado publicamente. Né? As empresas precisam divulgar em meios de comunicação aberto. E, em geral, elas publicam nos seus próprios sites, né? As empresas que têm, ou em jornais de grande circulação, além do dicionário, do diário, né? Do Diário da União. Tá? Do Diário da União. E aí, eles são divididos em 2 tipos, tá? Esses que eu citei agora, que é o balanço patrimonial, né? Ele é obrigatório, tá? Ele é um relatório que é obrigatório para toda organização, né? E isso surgiu, já era, né? Na realidade, se tornou, se reforçou mais ainda a partir de uma lei que eu não lembro o número, mas está aqui, acabei de ver. É a Lei 11.638 de 2007, uma lei federal. Tá? Existem também os relatórios que não são obrigatórios, tá? Eu vou já comentar a respeito de cada um tipo. Então, esse foi o primeiro conceito que a gente trouxe aqui, né, relacionado às demonstrações financeiras e os relatórios, tá? Como eu disse, esses relatórios ditos obrigatórios, eles são exigidos por lei, né? Como eu já citei aquela lei, né, 11.638 de 2007. Deixa eu ver se eu não errei. Deixa eu ver se eu não errei o número. Exatamente, 11.638 de 2007. E os não obrigatórios, na realidade, como eu já falei, né, só para reforçar, os obrigatórios, eles apresentam as demonstrações financeiras, né, em geral a partir o desenvolvimento de registro do exercício, de resultados do exercício, ou então do balanço patrimonial. Tá? São os principais. Obviamente que existem outros que a gente vai ver aí ao longo dos nossos encontros. E os não obrigatórios, que também podem ser publicados de forma pública, né? Aí fica a critério de cada empresa, eles vão ajudar na tomada de decisão, principalmente de quem está de fora, né? De quem está de fora da empresa, mesmo internamente, de quem não é, de quem tem interesse no negócio, né? Também quem está envolvido com as relações contábeis. Tudo isso aí, na realidade, né, esses relatórios, os que são divulgados de forma pública ou não, e os obrigatórios ou não, isso faz com que aqui os stakeholders, né, quem for interessado, né, nem sei se chega a ser um stakeholder, mas quem tiver interesse no negócio, se quer investir, quer financiar ou não, para umas tomadas de decisões externas, né, eles subsidiam dessa forma.
Como eu já disse, né, os obrigatórios são exigidos por lei, e dentre os obrigatórios existem, né, o balanço patrimonial, que já citei, a demonstração do resultado do exercício, é essa que eu estava citando, até errei o nome, né, é a DRE, o fluxo de caixa, né, e a demonstração do valor adicionado, isso se for uma empresa de capital aberto, tá? Se não for, esse relatório deixa de ser obrigatório. E o meio de comunicação, onde se deve publicar, como eu já falei, né, é um meio público, né, de acesso público, tem que ser mesmo na internet tem que ser aberto, mas obrigatoriamente no Diário Oficial e em um jornal de grande circulação. Como a gente está numa fase da tecnologia, onde até mesmo os jornais que a gente, de notícias, né, eles têm reduzido cada vez mais a impressão, né, a venda de papel, né, jornal em papel. As pessoas têm, nós, né, eu vou dizer assim, eu inclusive assinava jornal até um certo tempo atrás, e eu assinava pela internet, o jornal local aqui de Campinas. E eu parei de assinar porque eu fiquei sem tempo de ler. Mas eu não recebia mais o papel impresso, o jornal impresso. Eu pedi para não me entregar, porque eu estava acumulando um monte de papel e não lia, né? Então eu pedi para não me enviar e deixar só eu ter o acesso ao portal do jornal, né? As notícias, porque esses jornais eles têm isso, né? Para assinante, né? Tem acessos exclusivos. E aí, no caso aqui desses relatórios obrigatórios, né, de demonstração financeira, também são publicados de forma, também assim, né, online, por conta da divulgação, né, que massivamente está se tornando assim, né. E aí, como eu comentei também, sempre em 2 períodos, porque é justamente para permitir aqueles interessados naqueles dados a fazer um comparativo, né, para saber se a empresa melhorou, cresceu, reduziu, está mal das pernas, né, ou coisa do tipo, né, fazer uma análise, né, para todo mundo fazer análise, né, dos dados financeiros. Se a empresa for de capital aberto, né, também existem aqui outros relatórios obrigatórios, sim, que diz assim, peraí que eu me atrapalhei aqui um pouco. Diz o seguinte, ó, aqui no livro. Vamos agora entender com mais detalhes cada uma dessas peças que a que deve ser publicada. Se for de capital aberto, é isso mesmo, tá aqui, tá? Eu fiquei meio confuso. Se for de capital aberto, também deve publicar não só esses relatórios obrigatórios, mas alguns outros que estão aqui listados, né? Isso, na realidade, isso aqui essa forma que ficou aqui, o slide me atrapalhou. Os relatórios chamados de administração, quem são eles? São informações de caráter não monetário, então qualquer outro tipo, né, conteúdo, né, que esteja relacionado a uma organização, se ela é de capital aberto, ela deve também divulgar um relatório de administração, né, que é qualquer outra informação não relacionada às finanças. As notas explicativas são outros relatórios, que eles são relatórios necessários para esclarecer a situação também patrimonial, né? Então, é um reforço ao que já é divulgado. Parecer de auditoria, então, são todas as auditorias realizadas, então, são pareceristas externos aos negócios, à organização, né, que são contratados para fazer algum tipo de auditoria nas finanças ou em qualquer outra área, mas principalmente nas finanças, né, o resultado tem que ser publicado. E o que ele chama de assinatura de administradores e contador, o que é isso? Não sei. Não sei o que eu escrevi aqui. Olha, às vezes eu faço os slides, depois eu não lembro por quê. Mas vamos lá, continuando.
O relatório administrativo, tá aqui, olha, tá aqui, tá? Olha só como me deu um branco agora, gente. Relatório de administração, já comentei, né? São informações não monetárias, então é tudo isso que está aqui listado, tá? Indicadores de produtividade, de desenvolvimento tecnológico, informações de recursos humanos e qualquer outro projeto associado, né, à expansão ou redução ou diminuição da organização. Notas explicativas já falei, pareceres de auditores também, e aí aquilo lá que estava, aquela frase lá realmente está solta, está perdida. Desculpa. Bem, vamos entrar no que interessa. Dentre os relatórios obrigatórios, assim, vou arriscar em dizer que é o mais importante, tá? É o balanço patrimonial, tá? Que é isso aí, né? Esse relatório. Assim como todos os que aqui foram citados por mim, né? A intenção é sempre fazer um retrato, né? Fazer uma análise geral da vida financeira de uma empresa, né? E sempre quando não é divulgado em um, é divulgado em outro. Então, por isso que muitas vezes esses relatórios se complementam, tá? Mas o balanço patrimonial, já que a gente está aqui com ele, vai focar nele a partir de então, né? O que é ele? Qual é o conteúdo dele? Ele vai refletir a situação financeira da empresa, óbvio, né? Em um momento específico, então por isso que ele é chamado de estático, tá? É como se ele fosse uma fotografia, tá? Mas ele sempre é divulgado também em pares de períodos, tá? Um período, né? Um ano, que é em geral é o período contábil, né, em que se produz esses indicadores aí dentro desse relatório, ele se divide em duas partes, tá? Eu vou já mostrar uma, mas vai ser assim, como se tivesse uma tabela, né, divulgada lá, num documento Word ou Excel, que seja, e aí a parte da esquerda dele, né, eu tô fazendo assim, que é a esquerda de vocês, vai ter todo o indicador, né, todo o índice relacionado ao ativo financeiro, tá? São aqueles relacionados a bens e direitos. E a parte da direita vai estar relacionada ao passivo financeiro e também ao patrimônio líquido, tá? Que tem relação direta com as obrigações, né, que é o passivo, e os recursos dos proprietários ou ali dos acionistas dos negócios. Aqui é um exemplo, essa é uma imagem que eu retirei, inclusive, do nosso livro-texto, tá? Então, tá lá, ó, esse é um balanço patrimonial, certo? E aí tem aqui a parte esquerda da tabela, né? Tem toda a informação do ativo, ou pelo menos as principais, tá? E aqui do outro lado tem a informação do passivo, ou as principais do passivo, e também o patrimônio líquido, né? Que isso vai ter, geralmente, um somatório aqui na última linha do documento, tá? E aí é chamado de balanço justamente porque a intenção é mostrar que a situação está equilibrada, tá? A situação está equilibrada dessa forma. O ativo vai ser exatamente a soma do passivo e o patrimônio líquido, numa situação ideal, obviamente, né? Aqui é o caso do exemplo, ó, 160 mil é igual a 160 mil, né? Então, eu tenho aqui um balanço de fato. E aí tem um aspecto muito importante na construção de um balanço patrimonial, é que ele não pode ser construído de qualquer jeito, né? Existe uma ordem na sua produção, tá? E que ordem é essa? É na ordem de liquidez, tá? Na ordem de liquidez, onde a liquidez, só para lembrar, né? Eu confesso que muitas vezes eu acabo esquecendo o que é liquidez, então volta e meia eu estou indo lá, mas o que é liquidez mesmo? O que é liquidez? Porque, né, como eu não sou da área exatamente, né, então eu acabo esquecendo alguns conceitos básicos como esse. Mas possivelmente muitos de vocês que atuam já nesse mercado aí já deve estar assim mais do que sabendo do que é isso,
né? E a liquidez, assim, é um aspecto que diz respeito com a capacidade, né, do negócio ser convertido mais rapidamente em dinheiro, assim, né? Falando grosseiramente, tá? Tem até um trecho aqui do nosso livro-texto que diz assim, que liquidez é a capacidade de honrar os compromissos em um curto prazo, né? Então, essas duas frases meio que se complementam, porque essa coisa de converter em dinheiro mais rapidamente é justamente pensando no curto prazo, né? Para cumprir com os deveres, né? Basicamente. E essa ordem, né? Ela é de cima para baixo. Então, quem está aqui em cima, ele tem maior liquidez, e quem tem, né, aqui embaixo vai ter, né, vai reduzindo a liquidez conforme eu vou apresentando no meu balanço, tá? Então, olha só, de acordo com esse quadro que a autora do nosso livro traz, ou de maior liquidez, é justamente o que a gente conheceu por circulante na aula passada, né? Tanto no ativo quanto no passivo, essa ordem tem que ser levada em conta, tá? Por exemplo, aqui, né, dentro do ativo são as contas que vão vencer mais em um prazo menor, e aí vai descendo para o não circulante, né, o ativo já de longo prazo, né, até menor liquidez, tem o investimento, né, aí depois vocês leiam com mais detalhes. Vai ter mais coisas aqui embaixo que eu vou já mostrar no outro slide, tá? Olhando para o passivo também, né? O circulante, o não circulante, e aí o patrimônio líquido fica lá também em último, sempre em último, porque ele é o que tem a menor liquidez em geral, né? Mas olha, voltando aqui para o ativo, tem ainda mais coisas que podem ser consideradas, tá? Como aqueles bens imobilizados e os intangíveis, né? Que são aqueles não materiais. Que aí tem a questão de marca, patente, direitos autorais, direito de imagem, franquia, etc. Tá? Então é nessa ordem que a gente tem que construir o ativo. Desculpa, o balanço patrimonial, tá? O balanço patrimonial. E aí, olha só, além dessa divisão, ou dessa ordenação, tá? Além dessa ordenação, né? A gente já começou falando do balanço, dividindo ele em ativo e passivo, né? Quer dizer, passivo e patrimônio líquido. E aí a gente ordenou isso em termos da liquidez, né? E aí a liquidez eu fui trazendo agora nesse slide anterior. O que pode caracterizar, né, que nos ajuda a identificar itens que são têm maior liquidez e outros com menor ou nenhuma, né? E ainda tem outra divisão, tá? Que é essa, confesso que eu tenho, assim, para mim ficou um pouco menos claro, né? Talvez para vocês fique claro, mas que é justamente essa divisão das contas, tá? E aí dentro de cada parte do balanço, tanto o ativo quanto o passivo, né? Em conta operacional e conta financeira, né? O que difere uma da outra? Tá? O que vai diferir? E aí eu trago aqui embaixo desse slide, aqui na parte de baixo dessa tabela, né, que é um exemplo de balanço, tá? Que está tá aqui no nosso livro-texto, e diz assim, olha, quando a gente olhar para o ativo, a gente vai classificar como financeiro aquilo que já foi transformado em dinheiro ou está na iminência de ser transformado. Então, de certa forma, é aquele que tem maior liquidez, né? Vocês concordam? Se não, por favor, mais uma vez, né? Eu sempre falo na aula, eu esqueço de falar no começo, mas fiquem sempre à vontade para contribuir, tá? Se eu estiver falando bobagem aqui, me interrompam na hora e digo, professor, não é assim, é assado, por favor, tá? Que isso pode acontecer. Vamos lá. E as demais contas, né, são ditas operacionais. Então, o que na prática que acontece? Né? Essa questão da gente olhar para os dados e ficar numa ordenação da maior liquidez, essa classificação ela é mais abrupta, né? Ela já divide só em duas possibilidades.
o que vai mais líquido, né? Tem mais liquidez, é financeiro, né? Porque é o circulante, o que vai virar dinheiro mais rápido. E aquilo que não é operacional, tá? Olhando para o passivo, né? Que aí são os compromissos, né? Vai ser classificado como financeiro, né, que aí o passivo são os compromissos, ou seja, as dívidas. A gente vai olhar para aquela que é mais onerosa, né, que aí até uma coisa que ele diz aqui no nosso livro, deixa eu ver se eu encontro, tá aqui, ó. Mas o que é dívida onerosa, né, a autora pergunta. São dívidas que geram mais juros, são juros maiores, aquela mais agressiva, né. Então, as dívidas mais onerosas, a gente vai classificar dentro, né, do passivo do balanço, né, do relatório, como sendo financeiro, né? Então, item financeiro, classificado como conta financeira. E aquilo que é menos oneroso, a gente pode classificar como operacional. Então, de certa forma, essa classificação destas duas maneiras, tanto para o ativo quanto para o passivo, elas são um tanto subjetivas. Eu entendo desta maneira, tá? Deixa eu ver aqui. Não era isso que eu queria. Voltando aqui ainda, para exemplificar, tá? Para exemplificar, deixa eu só encontrar aqui, financeira. Aqui, ó. Aqui mesmo, nesse exemplo, eu estou olhando aqui no livro, dentro do ativo aqui, ó, tá? Do ativo, a autora afirma que as duplicatas a receber e o estoque, eles são produtos que ainda não foram transformados em dinheiro. Então, é um investimento que não na prática, dinheiro, né? No momento em que, vamos supor, que esse relatório é produzido. Aí, por conta disso, esses dois itens aqui, né, financeiros do item do ativo aqui, eles são classificados como operacionais, tá? Como operacionais. E aqui, vamos olhar para o passivo e tentar entender o que é financeiro, o que é operacional. Fornecedores a pagar, empréstimos a pagar, salários a pagar e capital social, né? Aqui é o patrimônio líquido, né? Dentro aqui do passivo, o que é o mais oneroso aqui, né? O que a gente tem que pagar? Possivelmente, algum empréstimo, geralmente os bancos, mesmo quando ele é feito para, né, pessoa jurídica, que são os juros menores, né, mesmo assim, isso pode acarretar no mais oneroso aqui, dentre esses itens que estão exemplificados, né, por exemplo, fornecedor, muitas vezes é possível negociar, maior prazo, né, a negociação, ela é mais flexível, né, do que de uma empresa com um banco, né, ou um banco de investimentos. Bem, gente, se tiver tudo bem até aqui ou não, tá? Fiquem à vontade aí para contribuir. Já tem bastante gente, eu estou olhando aqui, vim aqui olhar. Que bacana. Legal ter vocês aqui. Então vamos lá? Vamos então entrar agora nos índices, é aqui que a gente vai começar a fazer uma continha ou outra, tá? Então, vamos definir o que são os índices, tá? Então, vamos trazer esse conceito aí. Os índices financeiros, de acordo com a autora do nosso livro, tá? Eles se referem a uma relação, tá? Uma relação de quem com quem, tá? Entre contas, ou então grupos de contas, tá? Obviamente, das demonstrações financeiras, ou que vão compor as demonstrações financeiras e viram itens de relatórios, né? Relatórios obrigatórios e principalmente do balanço patrimonial, tá? Que é o nosso foco. Tá? O nosso foco é o balanço patrimonial. O objetivo né, de usar, né, a gente vai construir índices a partir de dados financeiros da empresa, é fornecer informação, né, que não são fáceis de serem compreendidas da maneira como ela é produzida,
né? Conta pagar, conta receber, diária, não sei o quê, não sei o quê. E aí você tem lá um montaréu de dados financeiros que muitas vezes a gente não consegue extrair qualquer informação da maneira bruta como ele é armazenado. É isso que a autora quis dizer. Então, é isso. Tá? Então, são conjuntos de indicadores ou de fórmulas matemáticas na prática, onde a intenção é fazer um tratamento ali de dados, né, desses dados, e transformar isso em informação, tá? Para quê? Para publicar, né? Para divulgar. É isso, tá? Isso que é a definição de um índice, tá? Assim, na realidade também a definição é o conceito, né? É o conceito. E a gente vai trazer aqui, obviamente eles são inúmeros, tá? Se a gente pegar um livro de administração financeira, de contabilidade, ou de finanças, a gente vai achar livros assim que são imensos, e que eles trazem assim milhões de índices ou indicadores, tá? O nosso material ele não abrange todos, mas ele abrange aquilo que é o mais importante, pelo menos nesse momento. Tenho certeza que vocês terão outras disciplinas, ou já estão tendo outras disciplinas, que também vão intermediar com esse assunto aqui, e talvez apresentem outros, ou até mesmo esses que eu estou trazendo aqui, com um outro olhar, tá? Com um outro olhar. Então, chega de blá blá blá, né? Vamos falar do índice de liquidez corrente, o índice de liquidez seca, tá? E a gente vai definir quando a gente for apresentar cada um. Vamos falar do índice de participação de capitais de terceiros e outros, tá? Mais uma vez, tem como objetivo mostrar a capacidade ou a saúde, né? Principalmente a capacidade de liquidez da empresa, ou seja, honrar no curto prazo, né? E também observar a estrutura de compromissos que ela possui, né? Como é que ela está? Qual é o grau de endividamento ou de comprometimento do capital dela, né? Porque isso é um reflexo da administração financeira, né? Certo? E aí, em relação, óbvio, ao capital que ela tem, o capital próprio. Então, já começamos aqui com umas formulinhas, tá? Isso está aqui no nosso livro-texto, tá? Para quem acompanha as minhas aulas com o livro-texto, ele fica na página, esse conteúdo que eu estou trazendo justamente aqui nesse slide, ele está na página 51, tá? Do livro-texto. Então, o índice de liquidez corrente, ele é calculado por essa formulinha matemática aqui. Ele é um índice, geralmente, índice é uma razão, né? É uma fração. Então, é a divisão do ativo circulante pelo passivo circulante, tá? E aí a gente vai usar os dados, deixa eu ver se são os dados que eu tenho, 60 mil, deixa eu ver de onde que saiu isso. É isso mesmo. Daquele último, eu devia ter trazido ele para cá, tá? Aquele último quadro de balanço que a gente viu, ele tinha como ativo circulante o total de 60 mil, tá? E aí ele lembra aqui, ó. Lembrando que o ativo circulante ele é a soma das contas de caixas, duplicatas e conta a receber. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho, eu devia ter trazido aqui. Acho que ele iria ficar mais fácil. Eu vou fazer isso. Me deem só um minutinho. Deixa eu descompartilhar aqui, tá? Que aí eu altero esse slide já trazendo aquele quadro, que eu acho que ele vai facilitar. Que aí a gente vai entender de onde são esses números, tá? Por menor que ele vai ficar, mas aí a gente traz aqui, eu tô mexendo, tá? Enquanto eu tô falando com vocês. E aí, eu tô aqui, eu aumento, vou fazer a mesma coisa aqui no outro, só um pouquinho, porque aí a gente já vai, pronto, certo? Porque como eu tava com o livro na mão,
E aí eu não me dei conta de que quando eu fosse apresentar, senão eu ia ter que ficar voltando slide, não sei o que, não sei o que. E não percebi que era melhor ter... Só um pouquinho aqui. Era melhor ter isso já dentro de cada slide. Pronto. Então, eu já compartilho com vocês dessa nova forma. Espera aí. Aqui. Olha só. Não, peraí. Aqui. Então, pronto, olha só. Agora vai. Então, olha só, gente. Está aqui aquele último exemplo de balanço. Ele está bem pequenininho, né? Mas aí a gente aumenta ele bem aqui, ó. A gente vem aqui e aumenta aqui, ó. Então, lembra que a gente mostrou no slide anterior? Então, olha, era assim, o balanço dividido, né? O ativo do balanço, ele tinha os seguintes itens, 10 mil em caixa, 20 mil em duplicatas, né, 30 mil em estoque e 100 mil em terrenos. O que ele vai chamar aqui de ativo circulante vai ser justamente esses 3 primeiros itens aqui, tá? Ou seja, são os investimentos de curto prazo, né? Que ele chama de ativo circulante. Então, por isso que vocês vão ver lá embaixo, logo mais, que vai ser a soma desses 3 valores, 30 mais 20 mais 10, que vai dar 60, tá? Então, é 60 mil. E aí ele vai chamar de passivo circulante, também, que eu já não lembro, peraí, vou botar aqui, 30 mil. Por que ele está chamando de 30 mil? Ah, tá, porque ele está considerando aqui, olhando para o passivo, a soma desses 3 itens aqui, né? O passivo circulante, também por definição, são os financiamentos, né? Ou os compromissos de curto prazo, tá? Que aí vão ser os salários, os empréstimos, né? E os fornecedores que se deve, tá bom? Então, voltando aqui, vamos reduzir esse negócio, tá? Então, o índice de liquidez corrente, ele é essa conta aqui, bem simples, né? A divisão de um item por outro, né? A gente só tem que ter um certo cuidado, né? Quando a gente tiver disponibilizado o balanço, então a gente só consegue calcular o índice depois que a gente tem o balanço pronto, né? Pelo menos esse aqui, o de liquidez corrente. Então, a gente tem que classificar bem o que é circulante para nós, ou seja, o que é investimento ou financiamento, né, de curto prazo. Então, para exemplificar com esses dados que eu acabei de trazer aqui, tá, por isso que aparece 60 mil, tá? Aparece 60 mil porque aqui, ó, o ativo circulante que ele considerou, que está bem pequenininho de novo, né, e a gente cresce de novo, ó, vamos lá. São esses 3 primeiros. Caixa, 10 mil, duplicatas, 20 mil e estoque, 30 mil, tá? Isso é o ativo circulante, tá? Ixi, peraí, gente, acho que eu descompartilhei. Me empolguei, desculpa. Peraí, só um pouquinho. Eita, hoje eu estou estabanado, hein? Então, pronto. Então, voltou. Então, olha só. Tá aqui os 60 mil, que vocês já viram de onde vem, do ativo circulante, do passivo circulante também já mostrei ali. Então, é 60 mil dividido por 30 mil, tá? Esse resultado é 2, tá? E o que esse 2 está me dizendo, considerando que isso é a liquidez corrente, né? O índice de liquidez corrente. Está me dizendo assim, ó, para cada R$1, né? Como é na moeda, né? Esse dado aqui é monetário, né? Então, é na moeda que a gente calculou, né? Esses valores aí. Então, se a gente calculou, a gente está considerando que está calculado em real. Então, para cada R$1, né, na dívida de curto prazo, ou seja, no passivo, né? A empresa possui 2 disponíveis para pagar, né? Então, 2 do ativo para cada um do passivo. Tá? Então, é o que esse número nos traz, é essa a interpretação que a gente vai fazer quando tiver um resultado assim. Ah, e se for menor que 1, né? É possível? É possível. Isso é possível quando eu tenho um passivo maior, né, do que o ativo, ou seja, eu devo mais do que tenho disponível, né? E aí isso é um mau sinal. Liquidez seca. Olha só, o índice de liquidez seca, ele é dado por essa razão também. A diferença é que aqui, ó, no numerador da fração, tem uma subtração, tá?
no que ele está chamando de ativo circulante e o que ele está subtraindo do estoque, tá? Então, lembra aqui do exemplo, tá? É o mesmo balanço, tá? Estou usando o mesmo conjunto de dados, né? O relatório aqui, é o mesmo relatório, tá? Mesmo balanço patrimonial. Então, a gente viu, né, a gente estava considerando como ativo circulante esses 3 primeiros itens, né, que correspondem a um total de 60 mil, e se a gente vai calcular aqui o numerador dessa fração, então é o ativo circulante, é 60 mil, que são os 3 elementos, subtraído do estoque, que é 30 mil, então vai ficar 60 mil menos 30 mil, né? Aqui embaixo é o passivo circulante também, é igual ao índice lá de liquidez corrente, que a gente calculou no outro slide, que a gente já viu que era a soma desses 3 primeiros valores aqui do passivo, tá? E aí a gente volta aqui. Tô dizendo que eu estou estabanado hoje. A liquidez seca, então, né, o índice de liquidez seca, ele vai ser calculado desta forma aqui, tá? 60 mil menos 30 mil, isso vai dar 30 mil, né? O passivo circulante a gente já viu aqui desse balanço que ele é 30 mil, então fica 30 mil dividido por 30 mil, tá? É que eu fiz direto aqui a conta, tá? Mas ficou assim, 30 mil dividido por 30 mil, isso é igual a 1, tá? Então, isso aqui é um número puro, né? Isso aqui é um número puro, porque a gente tinha aqui, ó, valores monetários em cima e embaixo, então isso aqui é um número que não tem unidade, mas isso é um resultado numérico, por isso que ele é um índice. O índice, ele é um número que não tem unidade de medida, tá? Ele não tem unidade de medida. Mas a gente olha para esse resultado e a gente analisa desta forma que cada índice a gente tem uma maneira de analisar. A gente precisa saber olhar para eles e extrair a informação, né? Precisa extrair a informação. E diz o seguinte: para cada R$1, né, do ativo no curto prazo, isso desconsiderando o estoque, tá? Então tá ali, por isso que é subtraído o estoque, existe R$1, então ficou 1 para 1, né? Por isso que ficou 30 mil para 30 mil, ficou 1 para 1. Né? Para cada um do ativo vai ter um disponível do passivo, né? Para pagamento, para compromisso. Então ficou balanceado aí, né? Esse índice mostra que tá ali, né? Tá ok. Não pode ir para menos, nem para mais até pode, né? Mas para menos é que é o problema. Vamos então para um outro, é o que ele chama de índice de participação de capital de terceiros, tá? Aí aqui ele é um índice que a gente vai, em geral, vai apresentar ele em percentual, mas índice a gente não precisa transformar em percentual, assim, olhando matematicamente. Se a gente conseguir olhar para ele como ele é dado no cálculo definitivo, a gente é só por uma questão mesmo de facilitar, se bater o olho e já perceber, assim, que a gente multiplica por 100, tá? Mas ainda voltando para o nosso exemplo, tá? Voltando aqui para o nosso exemplo, só um minutinho. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá. Voltando aqui para o nosso exemplo, né? Aqueles dados desse balanço patrimonial, a participação de capital de terceiros, ela vai ser dada por essa fração aqui, né? Que corresponde ao numerador, né? O numerador é a parte de cima, né? Da fração. Corresponde ao passivo circulante, então vai ser essa parte daqui da tabela, né? Vamos olhar aqui nosso balanço, ó, vai ser a parte direita aqui, né, do nosso balanço, mais o que ele chama de ELP. Sabe o que é ELP? ELP é o exigível a longo prazo. Eu, quando fui ler isso no livro, que apareceu esse ELP, eu fiquei me perguntando, o que é isso? E aí eu fui pesquisar, que é um passivo, né? É um passivo, de certa forma, de longo prazo, né? No nosso, assim, grosso modo, né? O exigível a longo prazo é o que a gente tem de passivo de longo prazo.
A gente não tem, nesse conjunto aqui, né, nesse exemplo, a gente não tem passivo de longo prazo. Então, por isso que vocês vão ver já lá na continha, ali embaixo, né, que não vai ter, isso aqui vai ser zero, tá? Mas se tivesse, né, se tivesse aqui no balanço patrimonial, ele teria certamente menor liquidez, né, e estaria lá embaixo, bem embaixo lá do meu balanço patrimonial. E o denominador, olha, dessa fração aqui é o que é o patrimônio líquido. Então é a última linha, né, ou as últimas linhas lá do meu passivo, tá? Que no caso aqui o patrimônio líquido vai ser para esse exemplo que ele está chamando de capital social, tá? E aí essa divisão aqui a gente vai multiplicar por 100 só para transformar isso em percentual, tá bom? É só para isso. Então tá aqui. Eu já tinha até colocado aqui o LP. Tô dizendo que eu tô meio voado hoje. Então, olha aqui. Para o exemplo, né? Então, a participação no capital de terceiros, considerando esses dados aqui desse balanço que a gente está usando para exemplificar, tá? É o passivo circulante, que a gente já viu que soma 30 mil, né? Esses três primeiros elementos. O exigível de longo prazo, né? Que é o ELP, não tem aqui, tá? Para esse exemplo não existe, tá? Para esse exemplo não existe, então por isso que ele é zero. E aqui, no denominador, é o 130 mil, que é esse último elemento aqui, ó, do passivo, né? Que é o patrimônio líquido. 30 mil dividido mais 0 é 30 mil, né? Então, continuou 30 mil. Dividido por 130 mil, né? Vai dar 0,2308 aproximadamente. E aí multiplica por 100, fica 23,08%, tá? O que esse resultado está me dizendo? Toda vez que a gente calcular um índice, a gente precisa se perguntar isso, tá? Ok, o que esse resultado me mostra? Porque se não estiver mostrando algo útil, aquele índice não serve para a nossa análise. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Por isso que existem muitos índices financeiros. A gente tem que escolher aqueles para trabalhar que vão nos fornecer mais informação, né? Então, a gente precisa, obviamente, que com a experiência, né, ao longo da experiência do trabalho, a gente vai percebendo quais serão os melhores, os que vão, qual aspecto que eu quero enfatizar, né? E muitas vezes também nos obrigatórios lá, né? Muitas vezes a gente não tem opção e tem que mostrar o que é pedido, certo? Então, olha lá, vamos interpretar esse resultado aqui? Diz assim, ó, a proporção de capital de terceiros, né, que é justamente o nome do indicador, né, ou do índice, em relação ao capital próprio, né, então aqui é o capital próprio, que ele está chamando aqui, é o passivo e o exigível de longo prazo, que no caso não tem, né, então essa relação aí é de 23,08%, ou seja, o capital próprio, ele é predominante no financiamento da empresa, né? O capital próprio, que ele está chamando aqui é o capital social, na realidade, né? O capital de terceiros é o passivo, tá? Eu que me equivoquei, desculpa. E a gente vai para o DRE, tá? Que é demonstração de resultado de exercício. Isso aqui já é um outro relatório, tá? Então, a gente parou aqui a parte de índices, tá? A gente não vai apresentar, por enquanto, outros índices, mas a gente vai voltar a falar dos tipos de relatórios obrigatórios, tá? Então, esses índices que a gente apresentou agora, eles todos podem ser úteis para analisar os dados divulgados em um balanço patrimonial, né? Que é o que a gente acabou de ver. Agora, vamos ver um outro tipo de relatório, que é esse aqui, tá? Que é a demonstração de resultado de exercício. De resultado de exercício, exatamente. Esse relatório, ele é um resumo,
tá? Que das receitas, né? Tem uma ordenação também, então começa lá em cima, vai subtraindo, subtraindo, até chegar no lucro líquido, no capital líquido da empresa, para a gente olhar em números essas coisas, essa informação, tá? E aí, obviamente, nesse período usual, que em geral é de 12 meses. Ele tem por objetivo, né, a elaboração desse tipo de relatório é verificar se a empresa teve lucro ou prejuízo nesse período de análise. Tá? Então, aqui tem uma caixinha que representa a ordem em que os dados são divulgados. Eu vou trazer já já no outro slide ali também. Olha aqui, ó. Então, tem lá. Começa trazendo a receita bruta, né? Então, a soma de todos os ganhos, vai subtraindo, ó, começando a subtrair. Quando tiro as deduções, né, os impostos e tal, não sei o quê, aí fica a receita líquida. Esse valor subtraído do custo de mercadoria, né, vendida, a gente vai ter o que a gente vai chamar de lucro bruto. Isso aqui é um DRE bem assim grosso, tá? Grosseiro. Mas que tem a intenção da autora, quando ela traz ele, é que esses aqui são os itens obrigatórios, praticamente, né? Subtrai as despesas operacionais do lucro bruto, a gente vai ter o lucro operacional. Do lucro operacional subtraídos as despesas não operacionais e somar com as receitas não operacionais, a gente chega no lucro que ele chama de LAIR, que é lucro antes do imposto de renda. E aí subtrai imposto de renda, enfim, a gente consegue ter o lucro líquido da empresa no período, certo? Vamos ver um outro relatório, tá? Que é o que eles chamam de demonstração de fluxo de caixa. Esse aqui também é um relatório obrigatório, tá? É um relatório obrigatório. Ele vai indicar a origem do dinheiro, né? Então, vamos saber de onde está vindo o dinheiro, né? Que entra no caixa, obviamente, e também da aplicação, né? Para onde que ele vai, né? O que entra e o que sai. Então, é um fluxo, né? Por isso que é fluxo de caixa, tá? Obviamente, para o período também, no mesmo período, né? Período que a gente que é usado para que é considerado na produção de todos esses relatórios, né? Então, a intenção, né, mais uma vez, como o próprio nome diz, é o resultado do fluxo, né, do fluxo financeiro dentro do período. Se entrou mais, saiu menos, ou vice-versa, ou está balanceado, né? Entrou a mesma quantidade e essa quantidade saiu. Saiu e entrou a mesma quantidade. Né? Assim, o ideal do balanceamento, né? Vou dizer assim, seria, tá? E aí tem uma classificação, tá? Mais uma vez que a gente sempre está trabalhando com esses conceitos, volta e meia a gente bate, né, na palavra operacional e financeiro, né? O operacional é mais aquilo, é mais menos importante, vou dizer assim, acho que nem é bem esse o termo, mas é aquilo que é mais secundário, né? E o que a gente chama, que ele chama de financeiro, que eu percebi, né? É aquilo que é crucial, assim, é central, né? Dentro, obviamente, dos contextos ali de trabalho, né? Então, às vezes, uma coisa é muito importante em um determinado contexto e no outro ela é secundária, tá? Mas, enfim. E como é que fica a classificação dos fluxos aí, para poder construir esse relatório DFC? Ele divide em 3 tipos as atividades, né, de entrada e de saída, e aí ele chama de atividades operacionais, toda atividade que está relacionada com produção e com venda, tá? Seja de bens ou seja de serviços. Investimento, tá? Atividade de investimento. O que é isso? São aquelas que estão relacionadas com o gasto, tá? Ou seja, com a compra e com a venda de ativos de longo prazo, tá? Então, falar em investimento é falar no ativo, né? E no caso aí, dentro desse relatório, quando a gente fala de investimento, a gente está falando de investimento de longo prazo.
E, por fim, essa última atividade, tá? A classificação, né, dos itens do relatório é atividade de financiamento, que são aquelas vinculadas aos credores e também aos investidores, tá? Então, aos interessados, né, do negócio. E aí, isso de forma bem simples, assim, tentei trazer toda vez que eu vou preparar essas aulas, como a gente está, assim, espremido, né, no prazo, eu sempre tento trazer de forma enxuta, né, porque as nossas sessões do nosso material, elas já são enxutas, e aí eu tento enxugar mais ainda, assim, tento pincelar. Às vezes eu dou uma vacilada, como eu dei ali, coloquei uma frase ali num slide que estou pensando nela até agora, da onde que eu retirei essa frase, né? Mas, enfim, acontece. Para que a intenção, assim, é um suporte, tá, gente? Aqui, esses slides que eu produzo, que eu divulgo, não tem problema nenhum em compartilhar com vocês. Eu só compartilho em PDF, porque fica mais fácil de vocês abrirem, né, no dispositivo de vocês, principalmente no celular, né? Que eu acho que é onde boa parte de vocês faz a leitura, né? Porque vocês devem ter uma vida muito dinâmica, né? A vida de todo mundo é bem dinâmica, ou da grande maioria, né? E é por isso que eu compartilho em PDF, mas a intenção é de que vocês também façam a leitura do livro, tá? Porque o que eu apresento em aula é parte do que está no livro, tá? Então, no livro tem mais coisas, então não deixem de ler. Então, para a gente continuar aqui, agora fazendo uma aplicação dos conceitos que a gente trouxe nessa parte da aula, a gente sempre traz uma situação-problema, que é um momento que a gente tenta criar uma situação fictícia para aplicar os conceitos apresentados, né? E aí a gente, como está na última sessão da unidade 1, que é a sessão 4, é por isso que a gente tem a situação problema 4, porque a gente apresentou para cada sessão uma situação problema, tá? A situação problema aí é a seguinte, você está ainda naquele contexto, tá? Da empresa de geleias, que era da Carolina, e aí ela vendeu parte da empresa, agora a empresa dela cresceu, foi uma empresa de maior porte, né? Quem agora virou sócia, e aí lembra que tiveram que montar um departamento financeiro por causa dessa reestruturação da empresa? E aí tinha lá um diretor, né, um gerente, um analista e um estagiário. E aí, nas situações problema anteriores, vocês, né, cada um de vocês era uma dessas posições aí, né, desse departamento financeiro. Nessa situação problema, você é o analista, tá? Então, você vai receber informações, né, financeiras, obviamente, porque você está ali envolvido no departamento, e você vai construir um dos relatórios, ou um dos principais relatórios, que é o balanço patrimonial, tá? E aí, veja bem, você deve estruturar. Então, tá aqui. Você já fez aqui, né, de certa forma, já está aqui, dividido em ativo e passivo e patrimônio líquido, então isso aqui é um BP, né? Balanço patrimonial. Então, você já fez, tá? Então, vamos lá, continuando a resolução. Só que a 4, né? Olha só. Só nessas horas que eu olho os erros que eu cometo. Então, veja bem que a intenção é fazer com que você pense como sendo o analista desse departamento e que você, agora, de posse dos dados financeiros, para fazer as demonstrações e depois divulgar, né, esses relatórios, você vai lembrar que a gente tem uma ordem para produzir o BP, né, o balanço patrimonial, e sempre usando o critério de liquidez, ou seja, o mais líquido, o que tem maior liquidez em cima, e vai descendo os itens para até chegar naquele que tem menor liquidez, tá? Tem menor liquidez. Isso tanto para o ativo, né? Ou seja, a parte do relatório que corresponde ao ativo, né? E também para a parte do relatório que corresponde ao passivo e patrimônio líquido, né? O patrimônio líquido sempre está lá embaixo,
né? Sempre está lá embaixo. Isso é uma ordem também que a gente tem que cumprir. É interessante também lembrar que são divulgados em pares, né? Esses balanços, esses relatórios divulgados aos pares de períodos, né? Sempre o último aqui antes e aí o penúltimo depois, para ter uma visão assim de temporal, né? De mudanças, se elas existirem, se elas ocorreram, né? Tá bom? Então, essa foi a resolução, tá? Bem superficial mesmo, da situação do problema. É só para a gente lembrar que a gente comentou aqui, né, sobre os relatórios de análise financeira, né, de demonstração financeira e contábeis. Falamos que existem os obrigatórios, existem os não obrigatórios, focamos e comentamos os tipos de obrigatórios, onde que eles devem ser divulgados, né, em jornais de grande circulação, no site da empresa, no Diário Oficial, né? Os não obrigatórios também comentei de forma bem rápida quais são, aqueles administrativos, notas e relatórios de auditoria, né? Que é sempre importante também, né? A empresa ter divulgar o máximo possível, né? Assim, claro, dentro daquilo que para não prejudicar o negócio, porque isso mostra que ela está sendo transparente, né? A empresa, quanto mais transparente, vou chutar assim, mais bem vista ela é, o negócio, né? Vou dizer assim. E aí falamos um pouco dos índices financeiros, né? Falamos alguns deles, exemplificamos, e trouxemos aplicações, né? Que é a exemplificação que eu estou citando aqui nesse nosso recapitulando. Está aqui o nosso livro, de onde eu extraio todas as nossas aulas, tá bom? Volta e meia eu dou uma pincelada ali na internet ou em outro livro, às vezes eu vou lá na biblioteca virtual, hoje mesmo eu fui olhar um livro lá que eu vi aqui nas referências da autora, e fiquei curioso por ver um livro, fui e vi. É um livro do professor Assaf Neto, que eu já ouvi falar muito nele. Ele é um professor, não sei se ele já é aposentado, mas ele era da USP de Ribeirão Preto. Ele é muito bom, assim, ele tem muitos livros dessa área de administração financeira e contábeis. É bem legal. E aí não esqueçam de fazer as atividades, tá? Da sessão 2, a unidade 2 vai abrir semana que vem. Então, façam o quanto antes. Lembrando que semana que vem não teremos aula. Não teremos aula porque semana que vem é feriado na terça-feira, dia 7 de setembro. Por isso que nós tivemos que dar uma aceleradinha nos nossos encontros, porque já não teremos aula na semana que vem, tá bom? E aí, mas não esqueça que tem a atividade, tá? Vou mostrar agora para vocês a atividade, tá? Então, a gente vai lá para a sessão 2.1, mas antes da gente ir para lá, a gente vai, eu vou mostrar para vocês a atividade, tá bom? Nossa, eu pensei que eu tinha caído no Teams aqui, olha, estava piscando. Eu falei, não é possível, não é possível. Minha internet ontem estava péssima, hoje ela está melhorzinha até. Então, só um minutinho, gente. Vou compartilhar aqui a minha tela. Certo, vamos aqui no... Vocês estão vendo aí meu AVA. Então, olha, tá aqui, ó. Vou descer. Tá, então tá aqui a nossa disciplina, olha só. Capital de giro, a gente clica aqui. Tá? Então, eu venho na unidade de ensino 1, eu estou fazendo isso justamente para ficar gravado, tá? Ficar gravado. Aqui, ó, na seção 4, tá? Você clica, desce aqui, olha, tá aqui, ó. Atividade de sala de aula 1, B1, porque é o bimestre 1, 2021/2 é o nosso semestre, né? Segundo de 2021, e aqui é o valor da atividade, tá? O conteúdo dessa atividade, ele está relacionado com o que a gente vai ver agora na seção 2.1, tá? Na seção 2.1. Então, assim, vocês vão olhar aqui, já olha que bom que já teve gente que tentou aqui já entrar. Então, é assim, ó. Vou até aumentar aqui um pouquinho para a gente ler. Ó. Responda as questões dentro desta atividade.
Não esqueça de clicar no botão finalizar a tentativa. Eu vou mostrar esse botão, porque assim, a gente abre essas atividades, vocês podem inserir as coisas lá e tal, tal, mas se vocês saírem da página sem clicar, né, se vocês finalizam a atividade e não clicou, só é para clicar quando terminar, tá bom? Você pode sair. Se você sai, ainda dentro do prazo, fica guardado lá o que você fez, tá? Agora, se encerrar o prazo e você não clicar no botão de enviar, né, de finalizar a tentativa, oi? Eu acabei de entrar aqui no Ava e não tá aparecendo para mim essa atividade. Só tá o slide aqui. Ixi, você entrou aqui na seção 4? Isso mesmo. Só tem um slide da aula. Você... Ah, peraí, não. Peraí, só um pouquinho. Não aparece essa opção aqui, olha. Ai, peraí. Essa aqui não aparece? Agora que você voltou, apareceu para mim, mas enquanto você tava nela, tinha desaparecido. Sou eu que estou bloqueando. Ai, não Desculpa. sei. Olha, não, é normal. Você sabe que às vezes acontece comigo. Você está olhando pelo computador ou pelo celular? Computador. Então, você sabe que eu já percebi uma coisa, às vezes não aparece, às vezes não aparece nem para mim. Eu elaboro a atividade, aí eu venho aqui dentro das sessões, olhar para ver se está tudo certinho, não sei o que, aí não aparece. Aí eu lembro uma vez que eu fiquei assim, gente, mas não é possível, não é possível, eu fiz. Eu ia lá e olhava, não sei o que. Aí sabe o que eu fiz? Para atualizar a página aqui, ó, recarregar a página, por exemplo. Aí eu fiz várias vezes, né, uma vez, assim, aí apareceu. Não sei, me fez lembrar isso. Mas vou entrar aqui só para mostrar para vocês, tá? Então acho que vai bloquear aí. Aí, olha só. Tá, então não esqueçam, tá? Quando vocês finalizarem, só quando finalizar a atividade, aí vai lá no botão, fica lá embaixo, no canto assim, é, no esquerdo de vocês, vai ao inferior, tá? E aí tem que clicar, porque senão ele não encerra a atividade, ele não envia, então vocês ficam como ausentes, tá? Então, eu só estou chamando a atenção para vocês não esquecerem disso, para não perder a pontuação. E aí eu coloquei, tá, como encerramento da atividade, ó, quarta-feira, 8 de setembro, tá? 23h59, ou seja, vocês terão o feriado inteiro para fazer. É bem facinho a atividade, mas né, eu sei que a vida não é só isso, então vou dar um tempinho a mais para vocês. Então, vou clicar aqui, ó, no pré-visualizar o questionário, tá? Então, a gente entra, olha só, na atividade, e aí, tá, isso aqui é o que a gente vai ver agora, tá? Então, talvez vocês não conheçam ainda, né, aqueles que não trabalham na área, porque a gente ainda vai ver isso agora. Diz assim, ó, questão 1 e questão 2, né? São duas questões. Calcule a evolução, que é uma análise horizontal, vou falar disso agora, das vendas e dos lucros brutos. Então, você vai fazer ó, uma análise dessa linha, vai transformar em índice, né? Em coeficiente, e também dessa outra linha. Então, tem duas linhas para trabalhar, tá? Da tabela. E aí você tem um período aí, está chamando 20x1, 20x2, 20x3, são os anos fictícios aqui, né? Isso está no nosso livro. E tem uma segunda questão que pede para fazer análise vertical, tá? Então, a análise vertical, ela é na coluna, né? Por isso que a gente só tem uma coluna. Na realidade, ele já está feito, né? Agora que eu recortei... Ixi, peraí, gente. Deixa eu ver se eu peguei o errado. Eu acho que eu peguei o errado. E Marcello, quer ver? Eu peguei o errado. Que droga. Que droga. Eu peguei o errado, gente. Agora que eu vi aqui. Mas não tem problema. Então, só refaçam esses cálculos, então. Já que vocês já acessaram, não vou conseguir trocar isso, nem vale a pena. Então, assim, mas o 1, vocês têm duas linhas para trabalhar. O 2 vai ter que, só refazer, tá? Refazer esses cálculos aqui, porque a análise vertical já está aqui pronta. Olha, eu peguei a tabela errada do livro, tá? E aí eu estou pedindo assim, ó, apresente os cálculos no espaço abaixo, que é esse espaço aqui, se vocês acharem que conseguem escrever aqui, tudo bem. Ou então faça num arquivo Excel, né, que aí você consegue trabalhar com fórmulas e tal, se vocês
souberem fazer ou quiserem aprender, vocês vão ter um tempinho aí. Então, faz no Word, né? Faz lá na calculadora e aí cria as tabelinhas no Word. E depois, para não escrever aqui dentro, você faz um anexo aqui, ó. Se vocês fizerem no arquivo fora, só anexar, tá bom? Só anexar, não esqueçam, tá? De anexar, para me enviar. E aí, ó, tá aqui ó, o dito, tá? Mas só cliquem nele quando vocês finalizarem. Vocês podem entrar na atividade, pode sair, sem clicar ali naquele botão, nada vai acontecer. Vocês não vai bloquear, vocês não vão perder, tá? Mas quando vocês finalizarem, terminarem de fazer, tem que clicar aqui, tá? Finalizar a tentativa, porque senão ele não encerra, não considera como realizada a atividade, tá? Então, eu dei uma vaciladinha aqui, olha, é errado. Professor, então essa 2 a gente só faz o cálculo e mostra para você, seria isso, né? Só refaz, para saber se entenderam porque a conta é assim. Ah, perfeito. Então 250 pontos foi grátis aí, hein? Tá vendo isso que dá a gente fazer as coisas na pressa. Faça mais vezes, professor, gostei. Vamos lá para a nossa aula. Espera aí. Então, pronto, eu só pegar o outro slide aqui. Esse aqui é mais curto, tá? A gente vai entrar na unidade 2 agora. Então, espera aí só um pouquinho. Pronto, ó. Então vamos para a unidade 2 do nosso livro-texto, tá? Unidade 2 do nosso livro-texto vai falar sobre a análise e aplicação dos índices financeiros. Essa aqui é mais matemática a coisa, né? Tá bom? E aí a gente começa essa unidade que vai abrir para vocês na semana que vem, tá? Então, assim, vocês só vão ter acesso ao livro por enquanto, né? Então, as atividades do AVA, elas irão abrir só na semana que vem. Vamos falar hoje sobre análise horizontal, tá? Então, é exatamente esse tipo de análise que eu pedi ali no exercício, e da análise vertical, que também é a questão 2 lá, que a gente vai mostrar como que ela é feita, tá? De demonstrações, ou seja, dos relatórios que eu acabei de comentar, né? Lá do finzinho da unidade 1, né? O balanço, a DRE, entre outros. Para contextualizar essa parte aqui da aula, né, a gente vai apresentar, né, como analisar essas demonstrações. Então, os relatórios estão produzidos e aí a gente pega essas informações desses relatórios, né, em especiais os obrigatórios, que são divulgados, né, publicamente, para entender como o negócio desempenhou, né, do período analisado, tá? E, obviamente, isso vai subsidiar a análise dos concorrentes, né? Se é dado público, né? Divulgado, óbvio que o concorrente vai pegar para fazer uma comparação com ele, né? E assim como, em geral, as empresas também fazem, né? E isso vai auxiliar na tomada de medidas corretivas, se forem necessárias, né? E de decisões de forma geral. Como primeiro conceito, né? A gente vai entrar, então, falando da análise, né? De 2 tipos específicos, tá? Que é a análise horizontal e a análise vertical. Tá? Então, nessa parte da unidade que trata de análise dos índices, a gente só vai falar desses 2. Tá? A intenção aqui, obviamente, né, fazer um registro do histórico, né, do desempenho, né, é aquilo que eu disse para vocês, é um olhar mais analítico mesmo, tá? É olhar para a coisa mais técnica, né, que são os relatórios produzidos, e aí transformar aqueles dados que já são tratados, né, para produzir os relatórios, mas converter aquilo em algo assim, mais enxuto, mais ainda, né, e extrair informação, né, tomada de decisão, tá? Obviamente é histórico porque a gente tem um olhar no tempo, né, é temporal o negócio. Vai subsidiar um monte de gente, né, um monte de gente, desde a administração, né, dos negócios, passando pelos produtores dos dados, né,
acionistas ou interessados e demais, né? Inclusive a concorrência. Tá? A concorrência, ó, tá de olho, né? Bem, a comparação temporal, isso aqui é um textinho que eu tirei do nosso livro, tá? Ela vai envolver evolução, né? Por isso que lá na questão 1, lá da nossa atividade, está falando de evolução, tá? E, basicamente, falar de evolução é sempre falar da análise horizontal, tá? Porque é quando a gente olha vários períodos. A análise vertical, ela é dentro de cada período, tá? E segundo a nossa autora, né, do livro-texto, ela diz que são considerados é comum considerar de 3 a 5 anos assim para ver essa evolução. Não que seja uma regra rígida, né? Pode ser considerado um período maior, de repente deseja-se avaliar nos últimos 10 anos. E aí, obviamente que isso dá mais trabalho, né? Mas é mais robusto o trabalho, né? Tem mais, é possível olhar de uma forma com uma maior me fugiu o termo, é mais holístico, né? Assim, é uma visão mais ampla, mais ampla. E aí o que ele chama de comparação setorial, né, está relacionado com a análise vertical, tá? Que é assim dentro, né? Por isso que é na coluna, tá? Porque aí a gente tem os itens dos relatórios, né, do balanço ou de uma DRE, e aí a gente olha e divide percentualmente, né, o quanto que representa do total líquido cada conta, tá? Ou cada investimento. E aí tem uma série de publicações onde se divulgam coisas desse tipo, tá? Que aí ele cita aqui. Vamos começar, então, pela análise horizontal, tá? Ela vai avaliar a evolução, como eu já comentei, né? Isso de quê? De vários itens, de lucro, né? De vendas, como a gente pediu no exemplo, né? De lucro, de venda, seja bruto, seja líquido, tá? Não importa. Importante é olhar isso assim olhado nas linhas assim, porque justamente para ter mais espaço para ter cada coluna representando um período de análise, tá? E aí entra numa análise temporal, que ele chama aqui de série temporal, né? Séries temporais. Ou seja, isso é sequencialmente, né? Não faz muito sentido se a gente pega, por exemplo, eu pego os dados de 2010 e aí depois eu pego de 2020, né? Não faz sentido, não faz sentido porque eu tenho um intervalo de 10 anos aí, de um negócio para o outro, né? Dentro desse período, muitas mudanças ocorreram, né? Política, econômica, né? Mundial, a economia mundial também passou por uma série de mudanças. Imagina, então o dado de 2010 não é comparável com o dado de 2020, por exemplo. Então, o ideal é sempre ser sequencial, para que a gente acompanhe a dinâmica mundial, né? Ou minimamente ali do mercado onde a empresa atua, né, onde a empresa atua, para fazer sentido, né, as mudanças que foram identificadas, o que ocorreram mesmo, tá? Porque se a gente não tiver um dado que conte uma história, né, não sei se vocês já ouviram falar no termo storytelling, né? É uma técnica que é muito usada atualmente, né? Justamente para contar histórias a partir de dados, né? E isso já se faz há muito tempo. É que esse termo virou moda agora, né? Então as pessoas usam esse termo em inglês, storytelling, para dizer que é contar a história a partir de dados, é isso que a gente faz há muito tempo, né? Vocês também que são da área aí, das finanças, já fazem isso, já estão calejados, né? Bem, a análise horizontal, ela precisa ter um certo cuidado quando ela é feita, tá bom? Por isso que os valores, eles são transformados. Se a gente considera que como o começo sendo a base para avaliar o restante, a gente tem que inflacionar esses dados em relação lá ao último,
tá? A gente tem que... É como se a gente tivesse que nivelar, né? Pegou e transformou tudo... É como se a gente olhasse tudo para o mesmo período, né? Porque a moeda perde valor, né? Por menor que seja, perdeu pouco, ou perdeu muito, né? Isso a gente sente na pele, né? Por exemplo, atualmente, né? Quando a gente vai... a gente perde poder de compra, né? Vai no mercado, o que a gente comprava com 50 reais, hoje em dia não compra nada praticamente. Então, isso é a inflação, o efeito da inflação. Isso precisa ser considerado toda vez quando a gente vai fazer uma análise horizontal, tá? Aí existe a situação também, na realidade eu falei errado, tá? Quando a gente, peraí, quando a base é o começo, a gente tem que inflacionar, não, tem que inflacionar, exatamente. Quando a base é o fim, a gente tem que deflacionar, para poder, tipo, descer para ficar igual ao começo. Então, não, então eu estou falando errado mesmo. Quando a base é aqui o começo, a gente tem que pegar os outros posteriores e deflacionar para ficar no mesmo nível. Quando a base é o final, a gente tem que pegar esses valores aqui, né, que são antes dele, e inflacionar, para eles ficarem no mesmo patamar. É isso, tá? Desculpa aí a confusão. Porque senão eles não ficam comparáveis, tá? E aí tem todo um procedimento de cálculo de inflação, né, de deflação também, tá? É simples, tá? Vou mostrar agora já. Olha lá, vamos lá, para um exemplo. Aqui um exemplo que eu tirei justamente do livro, tá? Ele só considera como sendo o começo a base, tá? E nos livros aí, a gente acha, nos outros livros a gente acha como sendo o final. Então a gente vai aqui, a gente vai transformar em índice, tá? A gente vai transformar em índice. Porque senão a gente teria que aplicar, se a gente fosse usar os valores aqui nominais, a gente ia ter que transformar em valor real. E transformar em valor real é aplicar a inflação, né? Quando a gente transforma para índice, a gente meio que escapa dessa exigência, tá? Então, olha só. Vamos supor que tem esse item do balanço aqui, né, do relatório de balanço. Então, a gente está avaliando aqui alguns valores, tá? Não importa se é venda, se é compra, enfim, não importa se é ativo, se é passivo, tá? É só para a gente exercitar. Então, a gente tem 3 períodos aqui, tá? O 20x1, 20x2 e o 20x3, tá? Então, a gente vai tomar por base o primeiro, tá? O primeiro período desse conjunto, dessa série temporal, tá? Então, ela vai ser o nosso 100%, tá? Então, ela vai ser a base, vai ser o 100, e aí o que for para menos é porque a gente perdeu, se for para mais é que a gente ganhou assim, aumentou, né? E diminuiu, é isso, né? Que vai perder ou ganhar vai depender do item aqui, né? Como é um item genérico, a gente não consegue avaliar dessa forma. Então, olha só, o que a gente faz aqui? A gente meio que cria uma regra de 3, tá? Veja só, tá aqui até a conta, ó. A gente divide por 100, desculpa, multiplica por 100 e divide pelo número anterior. Então, olha o que ele fez aqui, ó. Fez assim, ó. 361.250, tá? E aí, o que ele fez? Ele dividiu pelo número anterior, na realidade, tá? Ó, dividiu aqui, ó, 286, aqui escrever com mouse aqui é complicado. 286.640, tá? E aí, tá? Quando esse resultado, a gente multiplica por 100 para a gente poder ficar na base 100, tá? Para a gente poder ficar na base 100. E aí, quando a gente faz essa conta, a gente chega nesse número aqui, ó, 126,03, tá? Tá? É isso que vai representar. Esse aumento aqui, ó, tem um aumento nominal, né? Desse valor para esse outro que teve um aumento, a gente viu, mas o quanto representa esse aumento, né? Em percentual, que é isso que a gente fez. Então, é 126, falta um 0,3 aqui, que não está no livro, né? Mas a gente coloca. E aí, agora a gente quer ver, ó, o aumento daqui para ali, tá? Que é uma conta bem semelhante. Então, a gente vai fazer o quê, ó? 425, tá? 425. E vai dividir pelo 361. 361 é 425 mil, né?
125 mil. 361. 361. 250. E aí, esse resultado a gente multiplica por 100 para ficar na base 100. Certo? Eita, horroroso, né? Então, olha só, essa divisão aqui, ó, de 425 por 361.250 multiplicado por 100, por 126, desculpa, tá? É 126. Eita. Por que 126? Porque agora a minha base é esse aqui, tá? Agora a minha base é esse aqui. Senão, eu vou estar errando. Então, espera um pouquinho. Desculpa. É aqui, ó. Então, a gente sempre toma como base o índice anterior. Então, aqui é o 126. Vai ficar aproximado, né? Por 126, ó. 126. Aí a gente chega aqui, ó. Nesse número aproximado. Tá? Eles consideram aqui as casas decimais, mas a gente poderia. Se a gente considerasse aqui 0,3, a gente multiplicava por 126,03. Tá? Ah, pode. Pode. Só que a minha base, ela tem dígitos, né? Na parte decimal. Não tem problema nenhum. E aí isso virou 148 ali, né? Ali embaixo, ó, é 148. Quando a gente faz essa conta assim, gente, a gente está amarrando esses números, tá? A gente está criando uma série temporal, tá? Então, olha só, a mudança, né, daqui para cá e daqui, na realidade, isso aqui é em relação ao começo, né, nessa grandeza aqui percentual, tá? 26%, 48%. Peraí, não era, eu achei que eu tinha colocado. Então, olha só, deixa eu pegar aqui. Então, é isso mesmo. Assim, comparando os índices, a gente vai ter um crescimento de 26. Tá aqui, ó, de 26%, tá? 26,03, né, mais especificamente, de X2 em relação a X1, e vai ter um crescimento de 48,27, de X3 também, mas aí é em relação ao começo, porque a gente está fixando. Quando a gente faz esse tipo de análise, lembra que eu disse, a gente sempre fixa uma das pontas, né? Ou é o começo ou é o final. Nesse aqui que eu estou apresentando para vocês, a gente está fixando o começo. Então, todos os outros cálculos que a gente faz, a evolução, né? Ele é em relação ao começo, tá? Em relação ao início. Professor. Oi. Uma pergunta. Pois não. O segundo índice aí, de 148, você calculou em cima de 361.250. Isso. 361.250 já está com 26%, então é 48% em cima do segundo ano, não em cima do primeiro. Ah, é? Porque se você fizer a conta em cima de 425, em cima de 286, aí você vai ter o índice em cima do primeiro, né? Você não fez em cima do primeiro. Para você ter o terceiro ano comparado com o primeiro, você tem que fazer a conta do primeiro, e você fez a conta em cima do segundo, né? Isso. Então, o segundo ano está comparado com o primeiro, teve um aumento de 26% em cima do primeiro, e o terceiro ano teve um aumento de 48% em cima do segundo ano, né? Olha, eu também acho que é isso, mas é que a autora do livro, ela diz que é em relação ao começo. Mas a gente consegue... eu acho que você tem razão. Quer ver? Espera só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. 425, se a gente divide ele por 361.250, e aí a gente multiplica por 126... Opa, peraí. 126, esse 148, dá dá um pouquinho diferente nos meus dígitos, né? Mas dá mais ou menos isso mesmo. E aí, esse crescimento, ele já está... você está me dizendo que ele é em relação ao segundo, né? Ao X2. E o X3 em relação ao X2, esse crescimento de 48%, será? X2 em cima do X1 e o X3 em cima do X2, né? Porque o senhor tinha dito que o X2 em cima do X1 e o X3 em cima do X1. Que realmente, mas eu não sei, eu precisava verificar isso, viu? Mas pelo que eu vi aqui, é em cima do X1 mesmo, porque se pegar os 425 mil e dividir por 286,64,
Dá 148%. Ah, olha, boa. Então, pega o X3 e divide pelo X1. É isso, Noelle, né? Noelle que se fala? Noeli. Noeli. Eu acho, olha, gente, 425 dividido por 286, né? peraí, Professor, como é que ó, é? 425, a Pega os 425 mil do ano 3 e divide pelos 286,64 do ano 1. Ah, é verdade, olha, quem estava perguntando também é o Cleiton. Isso, Olha, deu Cleiton, certo. é verdade. é Gente, isso é verdade, é isso que mesmo. eu ia confirmar aqui, que eu fiz as contas Então, aqui ele é em também. relação ao primeiro ano mesmo. É, de É, fato. Não, a bacana, base, bacana, gente. Eu confesso que eu não tinha prestado atenção nisso, não. a base de cálculo aí, professor, sempre é o ano 1. Sempre. Então é isso, é. E os anos subsequentes, você vai tendo um aumento exponencial de percentual, mas a base é sempre a primeira. Exponencial, tá. Tá bom? Por Entendi. exemplo, o segundo ano teve 26%. No terceiro, perdão, vamos imaginar que o X1 é a base, o ano 1, X1. Tá, aqui, Aí né? no segundo ano, a gente quer saber qual foi a evolução, quantos por cento teve de E aumento aí nas foi essa vendas. conta aqui, né? Isso, aí teve 26%. Tá Uhum. bom. Agora, no terceiro ano, que representa o segundo ano em cima da base, que é o X1, quantos por cento que teve de evolução? Aí teve 48%. Se você Por isso, pegar o X3 dividido pelo X2, vai dar 17%. Teve, tá. então, uma evolução de 17% a mais em Em cima do relação a X2. X2, né? Isso, exatamente. Tá. Não, entendo, ótimo. É porque a gente não está partindo da base que é o 100, né? A gente está partindo já dessa atualização aqui, né? E já está 126. acumulando a mudança aqui. Tá. Não, muito bom, gente. Muito obrigado. Eu confesso que eu tinha deixado meio passado, assim. Muito bom, muito bom. Legal. É isso que eu quero, tá? Por favor, contribuam. É, assim a aula fica mais interessante. Só eu falando, e eu falando bobagem, não dá, né? Ah, valeu, gente. Muito obrigado. Então vamos lá, deixa eu ver. Então, isso aqui é análise vertical, tá? Ou horizontal. Análise horizontal. Tá? A gente transforma, a gente não está usando os valores nominais, né? Os valores nominais são aqueles valores de cada ano, né? Desconsiderando a inflação, tá? Porque se a gente fizesse a gente quisesse colocar os valores todos no mesmo nível, quando a gente está considerando o início como a base, a gente teria que deflacionar os outros, né? Os posteriores. Os posteriores, a gente teria que descer para a gente olhar realmente a evolução real, né? Dos valores. Mas aí, quando a gente transforma isso para índice, a gente não precisa recorrer a esse artifício de deflação ou de inflação. Vamos ver a análise vertical? Ela é mais simples, a análise vertical, porque a gente olha só dentro de cada período individualmente, tá? A gente faz comparação de itens, né, que pertencem à mesma demonstração financeira, tá? Então, pode ser o ativo, pode ser o passivo com patrimônio líquido, coisas do tipo assim, ou os outros relatórios que a gente não está desenvolvendo muito aqui, né? A análise vertical, ela dá uma ideia de representatividade, assim dizer qual é o peso de cada item financeiro, né? Isso em relação a um total, né? Em geral, é o líquido lá, a última linha que a gente tem, né? Do balanço, por exemplo. Tomando como total, o subtotal como base, né? Aqui não vai exigir correção de inflação ou deflacionar a inflação, porque a gente está olhando sempre dentro do mesmo período dos dados, né? Todos os dados são do mesmo período, não são iguais, não é igual à análise horizontal, onde a gente tem vários valores de vários períodos, né? E aí a gente não precisa converter isso em índice, né? Como a gente fez agora ali no exemplo da análise horizontal, mas a gente precisa transformar isso em percentual, porque senão a gente não consegue enxergar justamente isso que está aqui dito, olha.
a representatividade, ou seja, o peso, né? O peso é mais fácil a gente olhar, por mais que sejam diferentes, né, os valores, né, de um para o outro, por exemplo, R$3 e R$900. Óbvio que R$900, assim, no montante, tem contribui mais do que R$3. Mas a gente gosta de olhar, né, em percentual, quanto isso é realmente do total, por exemplo. E aí a gente vai para um exemplo. Vamos lá. Ó, isso aqui também eu tirei do livro, tá? Então, é um balanço que é usado como exemplo, tá? Da análise vertical. E aí pegou a parte do ativo, né? Lá do balanço, já está dividido aqui conforme a liquidez, né? Dividindo lá no circulante, no intangível, e tem lá o total, tá bom? E aí tem esses subtotais, né? Isso que está negritado aqui são os subtotais, tá? Dentro aqui do item. E aí, a análise vertical que é feita aqui do lado, é uma conta bem simples, que eu acho que eu nem recortei. Mas nada mais é do que assim, ó, pegar, por exemplo, aqui, ó, por que deu 52,63 aqui? Pegar 7.000, né, que é o valor dessa linha aí do ativo. Se eu estou tomando como base aqui o ativo total, eu divido por isso, tá? 13.300. E aí, como eu quero apresentar isso na forma percentual, a gente multiplica por 100, tá? Então, dividir 7.000 por 13.300 e multiplica por 100, dá aproximadamente esse valor aqui, né? 52,63. E que isso representa? Olha, mais da metade do total, né? Que é 100%, um pouco mais da metade, é de ativo circulante, né? É uma forma da gente olhar para esse número e enxergar assim, né? É sempre ter esse olhar analítico, né? Fazer conta por conta, né? Isso não nos faz ser um profissional, né? Das finanças, né? Então, toda conta que a gente faz tem um objetivo, né? A gente tem que usar a matemática como ferramenta para nos ajudar a entender os números, né? Então, a análise vertical ela vai mostrar o peso aqui, né? Por exemplo, aqui de ativo não circulante é menos da metade, né? Aí, ó, dos bens intangíveis, né? Que aí está relacionado com aquilo que não é palpável, né? São bens abstratos. Representa um pouco mais de 5% do ativo total, tá? Então, a análise vertical é mais simples, né? Ela é bem mais simples. E aí, continuando, voltamos a falar de relatório de administração, porque eu acho que isso está sobrando. Gente, isso aqui está sobrando, olha, eu esqueci de arrancar daqui. Juro que quando eu for divulgar para vocês eu tiro, tá? Vai ficar aí na gravação para eu pagar o mico. Vamos falar um pouco da situação geradora de aprendizagem. Então, como a gente está começando uma unidade nova, a gente sempre traz uma situação nova, tá? Só para relembrar, lá na unidade 1, a gente tinha a empresa fabricante de geleia, inicialmente caseira, mas a empresa expandiu porque entraram novos sócios, e aí ela foi reestruturada, ela passou para um outro porte, né? Saiu de pequena empresa para um médio ou mais, enfim. Aqui a situação vai ser a seguinte: a gente vai ter duas empresas, tá? A Confiança Eletrônicos e a Sucesso Eletrônicos, e elas são concorrentes lá de atuação no mercado brasileiro, tá? E elas ficam se observando, né? E elas ficam meio que me fugiu a palavra, elas ficam variando de posição. Num ano uma foi melhor, no outro foi a outra, e assim sucessivamente, tá? Então, a intenção aqui é fazer justamente o acompanhamento das demonstrações financeiras da Sucesso, tá? Da Sucesso, porque é a confiança, e aí vocês, que serão os atores da situação, né? Vocês vão ser funcionários da confiança. Tá? E aí vocês vão ficar lá monitorando como é que a Sucesso, a concorrente, vai se desenvolver aí dentro desse momento, aqui desses momentos que a gente vai ficar acompanhando.
Então, vai ser assim, as situações problema que a gente vai construir em cada sessão que a gente apresentar vai ser produção de pedaços de um relatório, tá? De um relatório de investigação. Está lá, ó, de olho na concorrente, tá? É assim que as empresas fazem, né? Sempre quando elas dividem nicho, né? Elas ficam lá meio que se monitorando. Isso é saudável até, né? Isso é até saudável para os negócios, para a economia como um todo, né? Porque senão, se não for assim, isso cria monopólios, né? E ter monopólios não é bom. Bem, vamos continuar. E aí a gente traz, né, já contextualizei a situação geradora de aprendizagem, aí eu trago a primeira situação problema, tá? De tudo, do que a gente viu hoje foram só duas coisas, né, nessa parte aqui, tá? A gente só viu dois tipos de análise de demonstração financeira, que é análise horizontal e análise vertical, tá? E é exatamente isso que é o exercício que a gente vai fazer nessa primeira parte do relatório, né, da situação problema. É considerar que você é um ator, né, eu estou falando individualmente para cada um, tá? Você vai ser um ator, né, que vai ser um funcionário da confiança, né? Deixa eu ver até se é da confiança mesmo. Ver se eu não estou estabanado aqui mais, né? Você deve ser da empresa, é mesmo, você é funcionário da confiança, tá? Você vai fazer, ó, vai investigar os balanços que a Sucesso divulgou, tá? Lembra que o balanço, ele tem que ser aberto, né? Tem que ser publicado em um meio de comunicação aberto, né? Um jornal, no Diário Oficial, qualquer um tem acesso, e é um hábito, nos tempos atuais, as empresas divulgarem seus balanços nas suas páginas de internet, né? Então é fácil achar. E aí a intenção é que você, ator, né, nesse momento, já conhecendo como calcula, como faz uma análise horizontal, como faz uma análise vertical, e produzir justamente essas duas análises com os dados que vocês vão buscar, tá? Sobre a Sucesso. Tá? Então vamos lá apresentar. Então, olha só, vocês encontraram lá um relatório, né, vamos supor que seja o último relatório lá da Sucesso, tá bom? E aí fizeram aqui uma análise horizontal, tá aqui, ó, dezembro X0, dezembro X1. E aí você tem lá os valores do balanço, né? O relatório que foi pego foi o balanço patrimonial, tá? Então tem lá as informações para esses dois períodos, e aí é feito aqui, ó, sempre tomando como base o primeiro período aqui, no caso, porque foi como a gente apresentou, né? É possível pegar como base lá no fim e retroceder, mas a gente apresentou justamente tomando como base o começo e evoluir, né? Porque acho que faz mais sentido, né? Da forma como a gente chamou, a evolução é pegar do começo para frente, tá? E aí sempre tem aqui os índices, né? Então, essa coluna aqui de cinza, que já está calculado, inclusive eu recortei, tá? Não foi eu quem calculou, não. Eu recortei do livro. E aí mostra como esses cálculos foram feitos. Como são só dois períodos, né? A gente fica bem simples de fazer. E isso aqui é análise horizontal. E análise vertical, olha que está aqui, ó, também. Eita, peraí, minha caneta tinha... Eita, minha caneta não está riscando. Riscou. Tá? Aqui, ó. Nessas colunas de cinza também. E aí a gente está tomando como total, aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Vem aqui que a minha caneta também não está funcionando. Ixi, deixa ela aí. Tá? Aqui é do passivo, então veja só que o balanço ele está apresentado de um pouquinho diferente, né? Para a economia de espaço, né? Em vez de ele estar aqui na parte direita, né, do relatório, mas ele está aqui embaixo, tá? Então está aqui o ativo, está aqui o passivo e está aqui o patrimônio líquido, né? Então isso realmente completa um balanço, tá? E tem todos os cálculos aqui feitos, vocês podem conferir, tá? A autora fez até gostei desse livro aqui, sabe? Porque ela mostra, assim, com bastante detalhe, os cálculos, tá? Que ele chama de memória, né? Memória do cálculo. Certo? Então, tá aí a resolução. Então, já a primeira parte desse relatório, né, juntando, né, essas duas informações
de análise horizontal, de análise vertical, já está... Oi? Desculpa te interromper, mas pegando em base a lista, esse AH não tem na lista. E aí eu considero 100 mesmo? Ou eu tô confundindo as ideias? Da lista de exercícios? Isso. É análise horizontal. A AH é análise horizontal. Então, peraí que eu já volto lá, já vou lá, tá bom? Então, espera só um pouco. Tá, perfeita, desculpa. Eu não, pode perguntar. Eu acho até bom que vocês me perguntem, porque aí a gente já tira logo as dúvidas disso aí, tá? Então, só um pouquinho. Vamos só concluir aqui o raciocínio da situação problema, tá? Então, a gente conclui, né? Então, a primeira parte do relatório, né? Você aí que está investigando, né? A evolução financeira, né? O desempenho financeiro da sua concorrente, né? A sucesso. Tá bom? Tem mais coisas aqui, tá? Que eu chamei de Pratique Mais, que eu peguei do próprio livro, tá? É uma outra situação. Deixa eu só olhar uma coisinha aqui. Tá? Que é um exemplo que eu tirei do livro, tá? Deixa eu só acompanhar aqui, ó. Tem um balanço que tá feito Frankenstein, né? E tem aqui uma DRE, tá? E tem alguns números aqui. No caso aqui do balanço, sempre para 2 períodos, tá? Tem uma DRE para um período só, tá? Então, a intenção aqui é que vocês olhem para esses números e façam uma discussão ou uma análise, tá? E aí tem uma sugestão para que vocês mesmos, acho que eu tenho certeza que alguns de vocês aí já trabalham na área, né? Então, olhem para esses números já com um olhar crítico de vocês, né? Desenvolvido e experiente, tá? Certamente isso aqui são dados fictícios, tá bom? Então, é isso, tá? Que isso aqui tá errado. Olha, gente, eu não mudei, eu esqueci. Olha, hoje minha cabeça não tá boa, viu? Na realidade, eu fiz isso faz uns 2 dias e eu esqueci de olhar, de mudar. Me desculpem. Eu vou atualizar, tá bom? Então, é isso aí, tá bom? Vamos lá na atividade. Então, peraí. Eu descompartilhei, né? Alguém falou, olha, agora que eu vi alguém falando aqui. Ah, que bacana. Ô, Kathleen, você consegue falar no chat? Agora que eu vi. Que Consigo, bacana. professor. É porque você entrou com a tua conta do EduMeio. Isso. Todo mundo que entra com o EduMeio consegue falar no chat, né? Eu acho. É isso mesmo. Só quem entra pelo link que não consegue. Entendi. Boa dica. Agora que eu vi, você... esse aqui é o nosso grupo, né? Que você está compartilhando aí, né? Isso, para quem não tá ainda, não sei quem tá. Tá bom. Bora ver lá o exercício? Então, deixa eu voltar lá. É que eu não sei se eu entendi direito a matéria, mas aí eu tava tentando fazer os cálculos. Aí Não, então, vamos fazer. Vamos fazer? Então, ó, vou fazer só um, tá? Senão eu vou fazer tudo para você. Não, Olha perfeito. lá, olha só, cadê meu exercício? Ah! Tá vendo, não é? Ainda bem que eu não passei tanto bico. Olha, aí eu fui lá. Esse Ava doido, viu? Olha, esse Ava deixa a gente doido, né? Fala a verdade. Aí vai ficar na gravação aqui. Então, vamos entrar lá. A gente pode até fazer um Excel, né? Olha só, quer ver? Deixa eu abrir aqui um Excel. Vocês conseguem ver o meu Excel abrindo? Espera aí. Ó, tem um Excel. Então tá bom. Então a gente faz assim, ó. Já tô até uma dica. Vou aumentar aqui o tamanho. Então a gente faz assim, ó. Espera aí. Cadê? Ali. Vendas e lucro, né? Então a gente vem aqui, ó. Aí a gente faz assim, ó. Vendas. Aí a gente faz assim um lucro, né? E aqui vai ser a mudança, né? A gente vai fazer aqui, ó, por exemplo, ó, 20x1, 20x1, é x1? 20x2, 20x2, 20x3. Aí a gente traz aqueles valores lá. 8.080, 87, 9865 e 11572, tá? Então, olha, vamos fazer assim? Então, aqui vai ser o 100 para a gente, não vai?
Mas a gente vai começar do começo, tá? Então, aí, então sempre começa com 100, então. começa com 100, exatamente. Sempre. Tá? Começa com 100, para vendas. Entendi. O que a gente vai fazer? A gente vai, ó, aqui no Excel eu vim para cá porque aqui é bem fácil a gente fazer fórmula. A gente pega esse aqui, né? E vai dividir por aquele dali e esse resultado vai multiplicar por 100. Ó, eu criei uma formulinha. Então, ó, tá aqui, ó. Vai ser isso aqui. E aí, como a gente viu ali no exemplo, a gente tem que pegar e dividir por esse número, né? Vou fazer só para venda, vocês fazem para lucro, tá? Então, a gente vai pegar ó, isto, vai dividir por isto e vai multiplicar por esse número aqui. E aí deu isso. Então, tá aqui a evolução das vendas e do lucro. Traz o valor do lucro para cá e aí chama o primeiro de 100 e calcula os outros dois. Perfeito, professora. Agora eu entendi. Eu estava com dificuldade nisso, eu não sabia como começava, eu estava dividindo errado. Olha só ter um cuidado, ó, porque da divisão, tá? Desculpa, na multiplicação. Lembra que a gente mostrou lá Cadê ele aqui? Deixa eu só voltar aqui. A gente estava aqui, olha. Lembra aqui desse caso? Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho. Que a gente aqui, ó, multiplicou por 126, lembra? Ó, por causa disso aqui, ó. Tá? Então, eu dividi, ó, 425, eu dividi por esse número aqui. Tá vendo o meu slide, né? Sim. Tá bom. Aí divide, ó, 425 por 361,250, mas multiplica por esse número aqui, ó, 126 no caso, né? Então, aqui, ó, a gente vai fazer assim. Pega esse 11,572, divide por 9,865 e multiplica por 121,9859. Não tem problema usar casa decimal, não tem problema não. Pode usar do jeito que tá? É que, inclusive, é até melhor porque a evolução, né, o índice que ele vai retornar aqui vai ser mais preciso, né, do que a gente arredondar e aí multiplicar pelo número arredondado. Tá bom? Acho que é isso, né? Eu respondi a sua dúvida? Respondi, professor. Agora eu sei fazer. Obrigada. Belezinha. E aí, já estou dando a dica, né? Faz no Excel que sai assim, ó. 2 segundinhos sai. Bom. Gente, alguém mais quer falar? Deixa eu parar a gravação, porque eu sei que vocês ficam tímidos.